Alegrias! Mais um episódio do nosso podcast recém-nascido Vibe Zen, que nasce nesse momento em que a Virada Zen mais uma vez ocupa São Paulo entre os dias 20 e 26 de outubro. E mais um convidado que vai contar sobre a sua experiência de vida, esse caminho do buscador, essa jornada que tanto se fala, que todos nós que de alguma maneira estamos tentando trilhar esse caminho do autoconhecimento passamos, que é entender a vida de um jeito, uma hora para outra, essa vida ela dá um emaranhado, ela vira um turbilhão e aí de dentro dela você renasce. E é sobre esse caminho desse buscador que a gente vai falar, mas antes disso, minha amiga querida Mariana Amaral, a criadora da Virada Zen, vai explicar pra gente o que é a Virada Zen. Ai, que alegria estar aqui com você, Edu. Tenho certeza que esse podcast aqui promete hoje. Bom, a Virada Zen é um festival com centenas de atividades espalhadas pelas cidades, todas gratuitas, que faz um convite para você se tratar bem, para você se conectar com você mesmo, viver uma vida mais saudável, mais alegre. E então a gente vai estar em vários pontos da cidade. Quem quiser ver a programação, que vai ter teatro, dança, música, talks, yoga, meditação. Você vai lá, escolhe e vive um retiro urbano gratuito, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente quer ver todo mundo lá, quer ver você também lá, Edu. Então, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então a Mari já deu um spoiler, nosso convidado é o Edu Fará, esse homem que veio do universo da administração, professor da FGV, onde ele fala de ética, de liderança, e que também foi trilhando esse caminho desse buscador que eu falo. Então, Edu, como é que você chegou aqui hoje, juntando esses dois mundos, esses dois pratos da balança, do que a gente chama de Matrix, né? Esse mundo dos negócios, das grandes empresas, de homens que querem liderar grupos e tentar de alguma maneira costurar os caminhos da economia, da política, e também essa figura que está em você, que foi atrás de se autoconhecer e buscar nas fontes mais antigas, como a da Índia, essa questão da meditação, do mindfulness, do autoconhecimento. Como é que é fazer essa ponte, estar nessa ponte entre esses dois universos? Bela pergunta essa. A pergunta abre muita coisa. Em primeiro lugar, obrigado. Muito obrigado a vocês dois que moram no meu coração pelo convite de estar aqui. Como todo ser humano, eu nasci numa família e aprendi que fazer o certo era um jeito. E o jeito que eu aprendi era estudar muito, trabalhar muito. Então, desde cedo eu sempre fui um fazedor. Fiz muita coisa. Acabei fazendo 2 faculdades. Fiz GV, fiz São Francisco, né, Direito na USP. Aí eu fiz o mestrado, aí eu fiz o doutorado. Aí eu estudei fora. Estudei fora antes, estudei fora depois. Eu fiz aquela cartilha do sucesso. Eu segui a cartilha do sucesso. Chegou uma época na minha vida que eu tinha minha empresa, eu sempre tive facilidade em falar, então eu desenvolvia bem os temas, dava aula, fazia consultoria para empresas, trabalhava 13, 14 horas por dia, ganhava dinheiro, bastante dinheiro, já tinha uma situação muito confortável financeiramente. Quem olhava de fora achava que eu era um exemplo a ser seguido. Mas a verdade é que eu sofria bastante. Eu me sentia sem sentido, me sentia deslocado, me sentia sempre frustrado que tudo que eu fazia não preenchia. Eu não me sentia bem, eu não tinha alegria. Acho que essa é uma palavra, às vezes um pouco subjetiva, mas que demonstra onde eu estava. Eu não sentia alegria. Que era uma saudade do que você ainda não tinha vivido ainda, talvez, né? Era algo que eu nem conhecia, para ser honesto. Eu sabia a fórmula e eu era aplicado mesmo. Eu sempre fui uma pessoa bastante aplicada, bastante esforçada. Mas eu estava infeliz. E aí, em 95, numa das crises, eu tive um pré-burnout. Eu estava bem estafado e recebi um convite para fazer um curso de Enneagrama, que é uma linha que vem dos sufis. Eu fiz, saí de lá sem acreditar, ou seja, eu descobri que eu era uma farsa naquela época. Eu olhava para o espelho e falava, quem sou eu? Tudo que eu achava que eu era perdeu sentido. Dali eu fui para a meditação, comecei a praticar
E comecei a descobrir um mundo novo dentro de mim. Comecei a descobrir motivações que eu não sabia que eu tinha. Tanto positivas, quanto as negativas que me levavam a lugares ruins. A fazer coisas que depois me geravam sofrimento. Então, como eu era um fazedor... Arrependimento. Eu tinha culpa, arrependimento. Eu me sentia sempre precisando fazer muita coisa. Eu percebi, por exemplo, uma crença muito arraigada no meu sistema de que eu só tinha valor se eu fizesse alguma coisa. De que para as pessoas gostarem de mim, eu tinha que fazer muito. Eu tinha que ser perfeito. E aos poucos eu fui percebendo o quanto que isso jogava contra a minha saúde física, jogava contra a minha saúde emocional, contra a minha saúde mental. E graças a Deus, no meio desse caminho, movido pelo sofrimento, eu fui encontrando referências para poder me estudar mais, para poder encontrar sentido nas coisas. A questão do sentido, para mim, é muito importante. Você entender o porquê que você faz as coisas. Encontrei um guia que me ajudou bastante a perceber onde eu estava, aquilo que eu não era, para começar a entender o que eu sou. Porque eu sinto que o ponto central é você entender a partir de dentro o que você é, o que te traz felicidade, o que faz com que você se sinta bem. Fugindo, assim, sabe, de fórmulas mágicas, mas que você encontra dentro de você alegria. É uma essência da verdade, né? Que, na real, no último grau é a gente estar bem, né? Porque qual o sentido da vida se não é estar bem, né? Perfeito, é exatamente isso. É estar zen, né? Essa palavra pode ter muitos significados, mas é estar em paz. Você está ali entendendo que está tudo certo. Isso, com certeza, resvala em confiança. Confiança na vida, confiança de que o que está acontecendo é para o seu bem, é para a sua evolução. Isso, cognitivamente, é muito fácil de falar. Os livros trazem, se quiser pedir para o ChatGPT fazer um texto, ele vai fazer um texto maravilhoso. Mas é uma distância absurda, e eu vi isso dentro de mim, em você falar sobre isso e você acreditar nisso. Principalmente que os seus comportamentos demonstram isso. E dentro dos comportamentos eu posso colocar os sentimentos. Porque são os sentimentos que mostram onde você está. Aí eu posso mentir para mim, eu posso mentir para os outros. Até um certo grau. Mas os sentimentos, eles vão te lembrar da verdade. Eles vão te dizer onde você está. E eu aprendi nessa caminhada que não dá para você chegar num lugar sem saber onde você está primeiro. É o Waze, sabe? Que aí é o autoconhecimento que vai te levar às suas dores, você vai precisar lavar aquela roupa suja. E sempre tem o outro que faz com que a gente veja o que a gente está sentindo dentro fora. E aí vem os conflitos e você fala, não quero mais viver nessa... E aí você vai tentando rasgar esse contrato com esse ser que nos habita também, que quer que a gente não floresça, né? Pois é. É exatamente isso. É você começar a desconstruir esse personagem que você criou, esses mecanismos que foram adotados por você para poder se defender e para poder encontrar um jeito de viver, porque é uma questão de sobrevivência. Mas para isso, você precisa encontrar dentro de si uma ideia, um lugar que você fala assim, tem algo além disso. As pessoas podem te ajudar nisso, mas quem encontra esse lugar é você. Elas servem como um farol, como um lembrete. E eu fui encontrando isso. E conforme eu fui encontrando, eu trouxe isso para a minha vida pessoal. Fui vendo as minhas incoerências, fui vendo aquilo que me fazia mal. E aí comecei a fazer aos poucos mudanças sem fantasia, sem achar que isso mudou de um dia para outro. E eu fui trazendo isso para a minha vida profissional. Eu fui entendendo que só tinha sentido eu trabalhar se fosse dentro desse campo da verdade. Conivente com essa verdade que era a própria experimentação, né? Perfeito. Até porque eu percebi que quando eu estou nesse lugar de presença, de me conhecer, de cultivar comportamentos que me levam para lugares bons dentro de mim, eu faço melhor. Eu entrego melhor. Os papéis que eu desempenho na vida são melhor desempenhados. Sim. O papel de pai, o papel de companheiro, o papel de profissional, o papel de amigo. Eu consigo entregar, porque eu tenho para dar. Se eu não tenho para dar, como é que eu dou? E isso vale para a sua vida pessoal, como vale para a sua vida profissional.
dentro da empresa, dentro daquilo que você entrega na sua vida profissional para poder ganhar dinheiro, para poder fazer com que a roda gire. Sim. E eu tentei costurar tudo isso. É o que eu tento fazer até hoje, o que eu venho fazendo, usando muitas ferramentas, né? Esse é o meu caminho. Eu cheguei aqui assim, passando por isso. E você, o que você considera que foi exatamente o ponto de virada para você entrar nesse caminho? Sendo bem honesto, assim, tirando toda a fantasia. A gente quer a verdade, A Edu. verdade, né? Foi sofrimento agudo. A verdade mesmo, assim, é que... Ó, só de falar eu tenho vontade de chorar quando eu lembro o lugar que eu estive. Eu cheguei num lugar, assim, muito difícil. Foi pela dor. Foi pela dor. Quando eu me separei, eu tinha um filho, meu filho tinha 3 anos. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu cheguei num lugar assim, que eu tinha consciência que eu tinha me colocado, mas eu simplesmente não sabia, não tinha ideia, 2000, como sair desse lugar. Na verdade, foram 2 coisas que aconteceram. Eu perdi um irmão, que era um irmão muito querido, e eu me separei. Sabe assim, quando o chão... A casa caiu. Ele desaba, a casa cai mesmo assim, e aí e agora? Nesse momento eu sinto que foi a virada. Nesse momento eu entendi que aquilo que eu estava fazendo não estava me levando a um bom lugar. Porque eu já tinha estudado algumas coisas, e a gente acaba desenvolvendo um pouco de cognição, então você já tem explicações, as narrativas Você acha são que bonitas. você já sabe, né? Sabe tudo. E é mentira, porque o sentimento era terrível. O sentimento que eu tive foi assim, horroroso. E aí eu falei, não, eu preciso sair desse lugar. E foi aí que eu comecei a fazer para valer, a começar a entender que eu precisava fazer certas práticas, dedicar meu tempo. Porque não tem mágica. Se você quer se conhecer, se você quer treinar sua mente, você precisa se dedicar para isso. Não tem pílula. Não tem free lunch, Não né? tem free lunch. Né? Não tem almoço de graça mesmo. É importante entender isso. Mas não é que você tenha que sofrer, mas a verdade é que a gente escolhe sofrer. Eu escolhia sofrer, eu escolhi muito isso. Então o ponto de virada foi esse sofrimento agudo. E aí aos poucos eu consegui abrir mão. Eu me percebi viciado nesse sofrimento, porque esse sofrimento, ele justificava uma vítima em mim. Uma injustiça que eu vejo que quase todo mundo carrega, uma injustiça em relação ao mundo, em relação ao seu companheiro, Ao pai, à mãe. Ao pai, à mãe. Óbvio que cada um tem as suas questões, tem... O patrão. Mas quem escolhe sou eu. Entender isso de verdade, eu só comecei quando apertou tudo que podia apertar para mim. Aí mudou, aí começou a mudar. Aí mudou a minha postura, eu comecei a assumir que eu tinha que fazer certas coisas. E aos poucos isso foi aliviando. E tem uma gratidão a essa dor também, né? Porque sem ela você não... Foi um presente essa dor, né? Para abrir todo esse campo. Eu falo isso, pode parecer uma loucura, mas eu agradeço aquilo que aconteceu mesmo. Agradeço de verdade, porque isso abriu uma oportunidade. Foi um presente que eu recebi. É o presente que você recebe, que você olha para ele e fala, não quero abrir de jeito nenhum, sabe? A embalagem horrorosa, você briga, mas depois que você abre, você consegue desatar os nós que são difíceis, você consegue tirar aquela primeira parte da embalagem, e aí você começa a usar o produto, você fala, nossa, isso é bom, isso faz bem para mim. Não gostou de ganhar uma meia, mas tem um dia friozinho que ela vira sua melhor amiga. Exatamente, esse é um bom exemplo, aquela meia grossa, pesada, você fala, não quero, nunca vou usar. Aí vem 2 graus, você está congelando, você lembra da meia, você coloca a meia e fala, que bênção. E aí me conta, porque você foi trilhando esse caminho, foi adquirindo essas ferramentas para sua caixinha de ferramentas e você começou a dividir isso com o mundo. E você trouxe alguns desses exemplos aqui. Eu queria que, de alguma maneira, talvez até numa ordem cronológica, como foram aparecendo essas flores do jardim do Edu Fará, né? Assim. Perfeito. Então, para você entender um pouco a minha história, como eu sempre fui de estudar bastante, porque eu entendia que essa era a lógica que ia me garantir o sucesso. E eu, trabalhando com empresas, então eu sempre precisei usar a ciência. Em todo o meu trabalho, eu uso 3 pilares. Ciência, conhecimento, atenção e autoobservação e autoconhecimento. Sempre.
uso esses 3 pilares. E aí eu fui estudando como é que eu posso ajudar as pessoas. Então, por exemplo, eu trabalhando com andragogia, estou trabalhando dentro das empresas, com adultos. Como é que eu vou fazer com que as pessoas possam perceber isso? Porque é uma porta que só abre por dentro. A pessoa precisa querer, ela precisa perceber, fazer essa conexão entre se olhar, se entender, para poder ter uma vida melhor. E as pessoas não percebem que, por exemplo, a atenção é a base de tudo. Sem atenção, nada acontece. Porque a atenção é o que dá base para a autoobservação. Eu começo a olhar o que está acontecendo dentro. Começo a desenhar o meu mapa. Se eu começo a desenhar o mapa, aos poucos eu vou tendo um mapa. Aí eu posso usá-lo. Aí eu entro no autoconhecimento. Então eu sei que se eu fizer assim, vai dar ruim. Que se alguém me falar alguma coisa e eu respondo de maneira instintiva, usando meu sistema defensivo, eu vou me prejudicar. Então, a primeira coisa que me veio é, puxa, eu precisava usar alguma coisa lúdica. Eu queria usar a coisa lúdica. E veio essa ideia de fazer um jogo chamado Siga o Mestre Interno. Como é que eu consigo usar? Eu sempre gostei muito de Jung, estudei muito psicologia. Então, como é que eu uso a sincronicidade? Como é que eu uso isso? Então, veio a questão do jogo. Então, eu fiz um jogo, que é o Siga o Mestre, que é um jogo de autoconhecimento que tem um formato todo lúdico, né? Então, ele tem cartas, ele tem um board, né? Como é que chama isso? Um tabuleiro. Um tabuleiro todo, né? Para poder fazer a pessoa sentir o que é jogar. Ele tem dado, que é parte desse não controlado, sabe? Nem não controlável. Somos nós os peões do jogo, né? Tem os peões, né? Com certeza, tem as peças. Tem um livro que serve de base para eu poder ter um conhecimento sobre cada casa, sobre cada carta, né? Então, esse foi o primeiro instrumento, a primeira ferramenta. Um jogo que tira a pessoa do controle. Porque outra coisa que eu percebi é que o auto-engano talvez seja o mais frequente elemento do ser humano. É a Matrix, aquele filme. A gente acredita numa narrativa na nossa mente, não percebe a realidade e vive a partir dela. Quando você joga, quando você usa cartas, quando você usa dados, você sai do controle. O que vai? Por que saiu essa carta e não a outra? Porque você não sabe aonde você vai parar no jogo, né? E aonde você tem que esperar, quando você tem que voltar. Só que você está falando sobre a sua conquista, né? Você não está ganhando. Que isso também é interessante, porque você vem desse mundo super competitivo, esse mundo empresarial, né? Da liderança. Você está sempre querendo ganhar a meta, bater, sempre. Ganhar bilhões e... Sair o melhor da foto. E aí, quem é você nesse jogo, né? Porque você não vai levar um grão dessa história inteira, não adianta você ser dono de 50 empresas né? É isso. E aí lá dentro? E a pessoa não entende isso. Sabe quando ela começa a entender isso? Quando ela começa a sofrer. Então, por exemplo, hoje os casos de burnout e doença mental nas empresas estão explodindo. Suicídios também. Eu tenho um grupo que eu faço, que eu trabalho de 9 pessoas da alta liderança de uma empresa, 2 estão com depressão. Essa é a realidade que eu estou encontrando nas empresas. Mas ninguém fala sobre isso. Porque isso é sinal de fraqueza. Sim. As pessoas não se colocam vulneráveis. Posso achar que você é menos respeitado pelo seu funcionário ou que vão te mandar embora porque você... Porque ela tem medo mesmo. Mas eu acredito que isso... Quer dizer, você está dentro do laboratório, né? Mas talvez isso está mudando um pouco, não está, não? Aos poucos, por conta das doses de sofrimento. Até a hora que a pessoa não segura mais. Até a hora que nos comportamentos isso fica nítido. Então, por exemplo, olha só que interessante. Eu apliquei esse jogo nesse final de semana, no sábado, num grupo. E aí jogamos o jogo, caiu uma casa que o grupo inteiro ficou assim, ó. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho muito respeito pelo trabalho que é feito. Mas foi tão forte no grupo. Porque levantei um monte de questões, e aí depois vamos jogar. Sabe quando costura tudo? Sim. Você descobre que quase todos os seus problemas têm uma origem em comum. Isso traz uma percepção diferente da realidade. Eu não consigo trabalhar com aquilo que eu não percebo. Como é que eu vou melhorar um problema que eu tenho se eu não percebo? Se eu não sei da existência do problema? Se eu não consigo fazer os links? Então, esse é um exemplo de uma ferramenta que te leva para um lugar novo. Mais próximo da verdade.
Para você fazer o curativo, você precisa ver a ferida. Senão você vai fazer o curativo aonde? Tem um sintoma, exato. Perfeito. Às vezes está ali acontecendo, mas não veio para fora. Essa foi uma ferramenta que veio. Aí, começaram a vir outras ferramentas. Aí eu fiz essa ferramenta, que é um modelo de qualidade de vida. Eu trabalho em algumas empresas grandes, que é uma ferramenta que trabalha com 4 dimensões. Então, dimensão relacionamento, dimensão saúde, dimensão vida e dimensão trabalho e profissão. E dessas 4 grandes dimensões saem 22 variáveis. Sim. Para a pessoa olhar como é que estão as relações profissionais, como é que está a atividade física, como é que ela tem investido a gestão do tempo dela, atenção e consciência, ela tem ajudado as outras pessoas, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Ela tem contribuído socialmente. A Virada Zen é um excelente exemplo de contribuição social. A gente acha que olhando só para o umbigo, está tudo bem. Não está, a gente é interdependente. Ainda esse conceito de interdependência não entrou nas pessoas. E até o momento quando você cai, porque todo mundo pode cair, mesmo um acidente, Todo mundo. Escorrega na banana, mas alguém que vai te dar a mão é uma outra pessoa. Claro. Então... E você não está sozinho, mas eu tenho que fazer minha parte. Então, tem muitas variáveis. Realização, satisfação, E você trabalho. joga pro cognitivo da pessoa, porque ele começa a tomar consciência, porque tá aí, né? Isso. Não é um oráculo, olha... Não. Lembre-se que você é feito dessa matéria, dessa e dessa. Se você não olhar para essa, você toma uma bomba e interfere no resto inteiro da sua vida. Exatamente. Eu trabalho muito com uma visão sistêmica. Uhum. Eu trabalho com... Não existe separação do lado profissional e do lado pessoal. Eu sou uma pessoa só. Os meus valores, eu aplico em tudo. Sim. Inclusive, eu uso 3 valores como centrais também do trabalho. Que o primeiro é integridade, coerência. Que é um valor difícil, fácil de falar, mas difícil de ser coerente. Bem difícil. 2, que para mim é o mais difícil de todos, autorresponsabilidade. Sou eu. Tão difícil não entrar na vítima, não falar que é a Mari, que é o Horácio, que é o Collor, que é o Bolsonaro, que é o Lula, que é o Trump, que é o Putin, A economia. que é a economia. Alguém é o que faz a minha vida ruim. Eu sou uma pessoa E maravilhosa. aí esbarra nas escolhas, né? Porque quando você aprende que os cavalos vão para lá ou vão para cá porque você escolheu, Perfeito. né? Para onde você está levando a sua guia ali. Entender o livre-arbítrio não é uma coisa simples. Sim. A gente fala dele, mas a gente não entende o peso do livre-arbítrio. Então, eu trabalho muito com esses 3 valores. E o último, que é o terceiro, é gentileza. Eu preciso ter gentileza, porque eu sou humano, eu vou errar, eu vou fazer meleca. O outro vai fazer meleca. Se eu levar na porrada, não sobra um. A lei de Italião é um perigo. Sim. Não sobra um. Sim. Porque eu não sou perfeito. Porque o reflexo externo é o reflexo interno. Se eu não estou aqui amigo dos meus botões... Como é que eu vou... Se eu não aceito o outro com Sim. os, entre aspas, efeitos especiais do outro, como é que eu vou aceitar os meus? Como é que eu vou querer ser aceito? Lógico, eu não vou aceitar, não vou ser aceito, não vou me aceitar. E é por isso que movimentos que fazem com que haja uma rede, né, um tabuleiro, o grupo que você está facilitando, entender que a minha ação, a minha reação interfere no jogo do parceiro. Perfeito. E quando a gente entra em rede, né, a gente consegue avançar e tudo vai acabar, sempre falo, né, está cada vez mais latente, tudo vai esbarrar lá no Bhagavad Gita, né? É verdade. É verdade. Aí entra a filosofia, por exemplo, eu gosto muito da filosofia Sim, védica, né? O Bhagavad sim, Gita sim. é um primor Sim. de filosofia. Né? Então, aqui eu uso mais o cognitivo, percebe? Sim. Aqui eu fui mais no lúdico, aqui é bem cognitivo, uma divisão lógica de 22 áreas. Aí, eu comecei a praticar cada vez mais mindfulness. Mas como é que você falava de mindfulness dentro de uma empresa para as pessoas? Eu fui estudar, fui para os Estados Unidos, fui para a Índia, né? Já fui 21 vezes para a Índia, mas fui entender os preceitos da ciência. Sei lá, estudei 900 artigos na época, né? Tem um sistema que é o PubMed.gov, que tem artigos ligados à Biblioteca de Saúde norte-americana, e dele nasceu esse livro, Mindfulness para uma Vida Melhor. Que lindo. Que aí é um livro científico, é um livro com técnicas de prática de atenção plena, mas lastreadas na ciência, principalmente na neurociência, como é que funciona o nosso córtex pré-frontal, como é que funciona a amígdala cerebral. Que aí você uniu ciência
com toda essa questão teórica e a prática. Total. A prática mesmo. Prática, como é que a pessoa faz... Porque são centenas, se não milhares Porque de é possibilidades. acessível a todos, né, Edu? Assim, tenta colocar em palavras mais diretas, simples e diretas, assim... Como é que a meditação pode transformar a sua vida com o que você já é, com o que você já tem? E eu tô achando incrível, assim, como você criou tantas coisas, tantas ferramentas para as pessoas conseguirem se conectar. Foi a forma que eu fui encontrando de poder dar uma ajuda concreta. Porque o cognitivo nos ajuda a tomar decisões. Sim. E eu aprendi que a atenção é a base de tudo. Eu chamo a atenção como uma metacompetência. Qualquer coisa que você queira fazer na vida, a atenção é o que abre as portas. Você quer aprender uma outra língua? Você quer se conhecer? Você quer ouvir o outro, se relacionar? Você quer dar um bom feedback? Você quer estar pronto para ouvir um bom feedback? A atenção é a base. Mas assim, Edu, essas pessoas, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, nossa, eu queria tanto aprender a meditar, mas eu não consigo, eu sou muito agitada. Para mim, isso não é para mim, eu escuto muito isso. O que você diria para essas pessoas? Eu vou contar para você que com 8 anos de idade eu fui numa médica. Eu era uma criança muito agitada. Nada como ser problemático, né? Porque você aprende muito sobre os outros, aprendendo sobre você. Eu era uma criança muito difícil mesmo. Se fosse hoje, eu teria sido diagnosticado com TDAH. Eu tinha muita dificuldade de... Sim. Imagina sentar numa cadeira e ficar quieto. Impossível. Oi. Impossível. Completamente impossível. Eu não parava um segundo. Sim. Quando eu fui começar a fazer práticas de meditação, eu comecei com giro sufi. O que é o giro sufi? São os derviches. Eu girava 1h30 sem parar em volta de mim. Porque eu não conseguia mesmo ficar sentado quieto. Você precisou... Mas girava em pé? Como é isso? Em pé, girando assim, ó. 1h30 sem parar no pau. Nossa. Para poder... Aí depois disso eu sentava e ficava quieto. Porque eu tinha muita energia. Eu não sabia como lidar com essa energia toda. Sim. Aí eu fui para as meditações do Osho, meditações dinâmicas, meditações que fazem com que você foque a sua atenção, mas em movimento. Aos poucos eu fui chegando nas meditações passivas. Sim. É um processo. Então eu falo para a pessoa, vai experimentar coisas. Experimenta correr, e aí depois você para 5 minutos em silêncio. Sim. Porque não é igual para todo mundo. Nem sempre é igual para a mesma pessoa, cada dia é um dia diferente. Mas ela precisa experimentar, ela precisa se abrir para provar. Ajustar o aparelho dela com aquela A possibilidade. realidade dela não tem uma fórmula que sirva igual para todos. Tem 6 filhos. Ela não vai trabalhar igual uma pessoa que não tem nenhum. Né? Uma vez eu dei um curso de mindfulness e tinha uma avó. Ela dizia assim, mas eu tenho um netinho que tem 1 ano de idade, eu não posso parar 1 minuto. Aí eu perguntei para ela, a senhora vai ao banheiro? Ela falou, eu vou. Então o seu banheiro vai levar 1 minuto a mais. Vai ter 1 minuto a mais o seu xixi. Você não faz xixi? Você vai levar 1 minuto a mais o seu xixi. Sim. Né? É isso, é o que dá para fazer. E aí vem o último grande lançamento das organizações do Fará, que é o... Eu trouxe algumas coisas. Eu tenho N outras ferramentas voltadas para as empresas. Mas esse daqui é um livro que é, para mim, o meu xodozinho, porque eu procurei colocar nele tudo que eu estudei sobre mindfulness, sobre autoconhecimento, sobre ciência. E eu coloquei isso embaixo do guarda-chuva do respeito. É o poder do respeito e suas 7 leis fundamentais. A graça está nessas 7 leis. Porque eu fui entender assim, tá bom, como é que eu vou viver nesse mundo? Eu só consigo viver bem nesse mundo se eu respeitar e me respeitar. Porque o conceito de respeito, ele traz junto o autorrespeito. Estão completamente conectados. Eu só dou o que eu tenho. Então, se eu desrespeito os outros, é porque eu me desrespeito. Se eu desconsidero o outro, é porque eu me desconsidero. E o que eu acho interessante é que você está trazendo como cerne de tudo que você está conquistando e colhendo, que está na atenção e no respeito. E o respeito também é uma atenção, porque se eu te respeito, eu estou sendo atencioso ao quem você é, ao que você diz, o que você... Atenção é vida como respeito é vida. Então, atenção e respeito resume aquilo que você pode trazer consigo para conseguir avançar. Perfeito, é exatamente isso. Se eu consigo ter atenção, eu consigo ter respeito. O respeito é uma forma de atenção e eu consigo viver bem. Então, por exemplo,
Eu tenho 7 leis fundamentais para poder respeitar. E esse livro começou porque eu achava que eu era desrespeitado. Eu fui estudar e descobri que eu era desrespeitado na mesma linha que eu desrespeitava. Sim. Era impressionante. Tudo que eu sentia de desrespeito era uma consequência da minha falta de Porque respeito. você estava olhando na vítima. Porque eu estava olhando na vítima, porque eu estava olhando no espelho. Então, era verdade que o outro estava me desrespeitando, mas porque eu também desrespeitava. Nós fazemos uma boa parceria. Sim. E aí essas chaves, essas ferramentas, as conquistas de Edu Fará estarão também presentes na nossa Virada Zen entre 20 e 26 de outubro. O Edu vai estar conosco. O que você vai levar pra gente? Eu vou levar 2 coisas, né? Uma é o jogo, é jogar, é sair da cabeça, é deixar esse imponderado, esse novo, esse mistério acontecer. Ajuda as pessoas a se conhecerem. Aí tem uma série de detalhes esse jogo, a questão por que a pessoa está jogando. Tem uma linha para ajudar a pessoa a olhar uma questão específica. E vai ser um jogo coletivo. É para todas as idades? Como que é? Eu sempre sugiro que a pessoa tenha ou acima de 18 anos, ou se for adolescente, tem que ir com algum responsável. Porque tem questões Pode que são mexer delicadas. com ele. Pode mexer. Precisa ser alguém... Tem áreas na nossa vida, nossa relação com pai, com mãe, sexualidade. Tem pontos difíceis. Então vamos ter um tabuleiro humano. Vamos ter um tabuleiro humano, Uau. ter um tabuleiro grande. Quero vamos fazer hein? Oba! um jogo Eu legal também. mesmo. Eu sou suspeito, mas eu Agora, queria... quem brinca com a verdade, às vezes, Então, eu sempre leva sou pra muito casa. verdadeiro. Assim. Não venha A com a verdade. ilusão de que nós vamos só nos divertir. É uma diversão se você entender que nada é mais gostoso e divertido do que se conhecer e evoluir nessa vida. Sim. E que bom que pode ter gente do lado facilitando isso e junto com você dividindo esse momento. Porque é o que você falou, se você não... Enquanto você não olhava pra você, você estava doído. Perfeito. E você precisou enfrentar as suas falhas, dores, medos, culpas para conseguir avançar no jogo, literalmente. Perfeito, exatamente isso. Maravilhosa a conversa, hein, Mari? Nossa, maravilhosa. Não vejo a hora. Também quero estar lá nesse jogo. Esse jogo, eu sou suspeito, vai ser muito legal. Mas tem mais uma coisa que você me fez a Conta, pergunta. conta, que é a conta. última. Que é, também vou falar sobre ansiedade. E ansiedade para mim é um ponto que hoje chegou num nível absurdo nas pessoas. E as pessoas não se percebem viciadas na ansiedade. Elas reclamam da ansiedade, mas elas não percebem que é uma escolha. Mais do que uma escolha, é um vício. A pessoa não vive mais sem ansiedade. É uma normose até, né? Porque uma tá em normose. qualquer... enquanto tivermos água na torneira, acho que vai ter ansiedade passando em todas as camadas da nossa vida. E tem Mas, um Edu, quanto dá de uma- ansiedade que é ok. Sim. Mas o problema é a ansiedade que te gera sofrimento. Que é esse vício. Que eu preciso de adrenalina e cortisol o tempo inteiro. Porque eu não me aguento sem adrenalina e cortisol. É um vício físico. No estímulo, na música, no Mas, filme. por exemplo, Tudo. me dá um exemplo pra gente de um caso de ansiedade que a gente pode estar sofrendo e não tá percebendo. Falo, é bem simples e didático. Nós costumamos pensar compulsivamente sobre aquilo que nos incomoda. Então uma pessoa falou algo para você e você fica pensando naquilo que ela falou. Mas por que a Mari me falou isso? Não, mas ela não deveria ter falado. Poxa, mas a Mari isso, a Mari aquilo, mas a Mari... E eu fico com isso. O que isso faz no meu sistema? Libera adrenalina e cortisol o tempo inteiro. Por quê? Porque eu acredito que eu estou sob ameaça. E eu fico ansiando resolver isso na minha cabeça. Eu acho que eu vou resolver aquela história do que eu entendi que você falou na minha cabeça. Isso vai gerando estresse, ansiedade pura na minha cabeça, mas também no meu corpo. E eu estou viciado com isso. Eu estou viciado em discutir, em conversar com você uma Mari imaginária. Não tem nada de real. Eu estou viciado Que incrível. na E ansiedade. ao mesmo tempo tem a Mari, tem a vizinha, tem não sei o quê, tem É o Bolsonaro, é o Lula. Então a gente é o- fica condicionado e fica refém desse sistema. Total, Se eu você tô não aprende preso a nisso. desligar esse quadro, Exatamente, eu tenho que tirar da tomada. sim. Mas eu tô viciado. Porque se eu fico parado sem fazer nada, não tem sentido. Então eu E que entra preciso. no cérebro mesmo. São estímulos que, igual o ratinho lá do laboratório, ele precisa... Todo vício tem uma cadeia neural utilizada. Tem cadeias neurais. O seu cérebro foi moldado
você tem os neurônios fazendo, né, toda uma conexão a partir desses vícios. Por isso que eu estou falando, é um vício mesmo, não é modo de dizer, é um vício. Mas para isso, para acabar todo o vício, a primeira parte é reconhecer a existência do vício. Sim. Isso não é fácil. Difícil você entender que você é uma viciada em ansiedade. Percebe como isso? Até porque você não tem muito contato ou referência disso. A gente acha que você pode viciar numa droga, numa bebida, no cigarro, mas mata igual, né? Claro. Destrói. Gera muito sofrimento, né? Destrói, com certeza. Uau, então temos coisas boas com o Edu Fará, esse nosso irmão, assim, a gente realmente aqui está numa corrente de amor, né? Assim, Sim. Só coisa boa. E tô doido para chegar essa virada zen. Obrigado, viu, gente, pelo convite, obrigado pela oportunidade. Ai, olha, a gratidão é toda nossa. E você que está aí nos ouvindo, que quiser ter essa oportunidade de estar na presença do Edu, poder jogar o jogo, aprender um pouquinho, né, de como se conectar e ter um pouco de paz nesse mundão que a gente vive, não perca ele na virada zen, vai ser imperdível mesmo, assim. É aquela que eu vou recomendar para todos os amigos. Muito obrigado, gente. Siga o mestre Edu Fará no livro, na rede social, tamo juntos. Obrigado mais uma vez, mesmo. Obrigada, Edu. Obrigado, queridos.